volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o Brasil. Estamos no YouTube do CERN e também estamos na nossa página do Facebook do Brasil Cristão. Inclusive, nós também temos o Instagram, é novo. Então, vou convidar você a seguir, @BrasilCristãoRS21, tá bom? Corre lá e segue no Instagram que daqui a pouco vai ter muita coisa boa lá para você. Meninos, antes de continuarmos, nós precisamos falar dessa data importantíssima que está se aproximando, né? Já, depois de amanhã. Domingo, dia 13 de setembro, nós vamos celebrar o 7º encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus aqui, lá, quer dizer, aqui não, lá na laje da igreja que está sendo construída. Nós vamos celebrar essa missa, vamos transmitir, né, de todas as formas possíveis e você vai acompanhar essa grande graça aí da sua casa. Os eventos aqui vão começar às 6 da manhã, você vai acordar cedo. Agora, você que tem nos ajudado a construir essa igreja, nós queremos dizer para você que o Padre Eduardo, a equipe, não é lá em cima, o marketing, vai facilitar a sua vida, facilitar a vida deles para doação. Agora é o seguinte, você que está nos ajudando, nós já passamos da primeira fase da laje, da segunda fase já concretamos, estamos esperando ali a curagem da laje, secar bonitinho, bem firme. E vamos agora começar a terceira parte da laje, que é a principal, é a mais sagrada, porque ali vai ficar o altar, onde será celebrado o sacrifício, né, eucarístico. Então, essa parte do altar é a última parte ali da laje piso. Nós estamos chamando laje do altar. Tá vendo aqui, ó, no cantinho, esse QR Code é especial e agora você vai ver conosco, então, esse VT para você entender bem, depois a gente volta a falar. Amor, generosidade, oração, é assim que estamos edificando a nossa igreja. Passo por passo, esta santa construção está sendo feita. Primeiro veio a inspiração de Deus no meu coração e o segundo passo, o lançamento da pedra fundamental. Depois o alicerce, o encanamento, os pilares, a laje piso e agora está faltando o pedaço da laje do altar. Exatamente. Falta apenas este pedaço, é onde vai ficar o altar, que vão acontecer o banquete eucarístico, a consagração, a adoração, o Santíssimo Sacramento, com certeza, é o lugar mais importante desta construção. Por isso, a estrutura será ainda mais reforçada com mais barras de ferro. Com muita humildade, peço a sua ajuda agora. Contribua com 1 metro quadrado de laje do altar da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Veja com quanto você pode nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Faça parte desta sagrada história. Que coisa linda, ó, do coração de Deus para o coração do Padre Eduardo e aí para todos os corações de todos os brasileiros, né, nós vamos usufruir dessa igreja. Como é que você vai contribuir, nos ajudar nessa construção? Ó, tá vendo aqui o QR Code especial? Tem esse QR Code, você apontando aí a câmera do seu celular para ele vai te jogar para dentro do site especial de doação para a construção da laje do altar. Lá dentro desse site tem vários valores, cabe no bolso de todo mundo, desde o mais pequenininho até naquele bem grande, porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você tem condições, você tem dinheiro, ajude mais. Quem pode mais, ajuda mais. Isso é uma coisa que eu falo por minha conta. Porque às vezes a pessoa tem sim, tem dinheiro e não ajuda a igreja de Deus, meu Deus do céu. Então vamos ajudar. Nesse QR Code tem todos os valores lá no site, você vai poder ajudar de acordo com o seu orçamento
Aí o site aí, ó, olha, campanha para a laje do altar da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Rolando ali, você vai vendo que começa bem pequenininho ali e vai aumentando. E tem um valor ali, uma meta que nós temos que atingir. Queremos atingir essa meta com você, hein? Para a gente construir, então, a parte do piso laje do altar. Olha lá, ó, campanha laje do altar, você está dentro? Vamos juntos? Vamos mesmo? Então tá bom. Vamos voltar então para o nosso assunto? Vamos. Eu acho interessante, muito brevemente, você que está nos acompanhando em casa, entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos terminando hoje a nossa Semana Cívica, Semana da Pátria. Segunda-feira era Dia da Independência, nós fizemos uma retrospectiva da história do Brasil até o Dia da Independência. Então você entendeu como nasce esse país, de onde nasce, quem são seus fundadores, seus principais heróis. Na terça-feira, junto com o Padre Douglas, nós fizemos uma catequese a respeito da igreja e o amor à pátria, a virtude do patriotismo. Enquanto virtude, colocamos que para além de circunscrição territorial existem valores que formam uma nação. Existe até uma realidade espiritual tão linda. Depois, na quarta-feira, junto mais uma vez com o professor Rafael Tonon, nós falamos a respeito das raízes católicas do Brasil. E falamos a respeito de São José de Anchieta, falamos a respeito do Frei Galvão, e fomos citando os mártires. Para mim foi muito impactante falar dos mártires, né? Na quinta-feira, fizemos um grupo de oração especialíssimo para declarar essa verdade. O Brasil foi adquirido pelo sangue de Jesus. E é por causa deste sangue que, na associação do Senhor Jesus, o Espírito Santo fez nascer essa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós começamos a rezar, a pedir que pelo sangue preciosíssimo de Jesus, as pessoas começassem a ser curadas, libertas, pudessem ter um encontro com Cristo. E foi um programa maravilhoso. E hoje, porque sexta-feira é dia de debate, exatamente. Mesa redonda, mesinha redonda. Estamos falando sobre as ameaças ao Brasil. Exatamente. Padre, nós estávamos falando sobre a família, né? Para a gente concluir esse assunto. Certo, eu queria, né, encerrar esse assunto sobre a solução, a priori, que nós cristãos, né, desejamos dar a essa cultura de morte. Nós falamos bastante aqui sobre a moral cristã, né? Citamos aborto, eutanásia, não trabalhamos tanto isso, porque nós, inclusive, tivemos vários programas a respeito desse assunto. Nós demos mais esse enfoque à abertura à vida. Abertura à vida e, dentro da família, disseminar valores cristãos. Esse é o nosso contra-ataque no Brasil. Se você é um cristão e fica desesperado vendo a nação sob diversas ameaças, o nosso contra-ataque se dá na família. Às vezes alguns podem achar esse assunto um tanto polêmico, de abertura à vida, e de fato ele é um assunto delicado. Eu não digo polêmico porque não deveria existir polêmica em relação a esse assunto para nós cristãos. Pode existir dificuldade prática que você precisa sanar com um bom diretor espiritual, procurar um sacerdote que tenha um bom conhecimento, a boa direção daquilo que é a doutrina da igreja a esse respeito. Então, aqui nós apenas expomos fatos. O princípio da moral cristã é que Cristo nos deseja fazer superar a lei. O cristianismo é a lei antiga elevada a um grau, a um patamar de excelência que ela não possuía. Se lembra de Mateus capítulo 5? Foi dito aos antigos, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, se olhares, já cometestes adultério. Ouviste dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se falares mal, já mataste no teu coração. Então, quando nós apenas, em nome do cristianismo,
levantamos a bandeira de não matar, não matar, não matar, nós voltamos ao judaísmo, que já era algo bom, já era algo bom. Mas o cristão, ele não foi chamado a ser, enquanto tal, cristão, alguém que não mata, não mata, não mata. Nós temos que ser alguém que gera vida, gera vida, gera vida. É mais do que não matar. Então é a lei, não matar, levada a uma excelência. E isso é em absolutamente tudo. Esse é o cristianismo. Se nós perdemos isso de vista, então perdemos de vista aquilo a que viemos, ser sal da terra e luz do mundo, certo? Então, com certeza, é um assunto que incomoda muito, abertura à vida, gerar uma família numerosa, com muitos cristãos, com o tempo, vão retomar a nação para Cristo. Padre, isso que o senhor está falando é assim de uma importância tão grande, porque nós vemos isso, nós assistimos isso, isso está acontecendo, não é? Se nós olharmos outras religiões que sabem do valor que eles têm, não é? Ou outros povos, outras nações que falam, não, nós vamos produzir filhos, porque esses filhos vão nos ajudar, né? Nós cristãos não fazemos isso. Na Europa isso já é uma realidade. Muitos estudos foram feitos. Em muitos países, hoje o número de muçulmanos já é muito mais expressivo do que o de cristãos, em países de matriz cristã. E isso não se deu por novas conversões, por neófitos. Não, isso a longo prazo se deu em virtude do fato de que as famílias islâmicas têm, em média, 4 filhos. É uma média, né? Geralmente tem mais, alguns, por alguma razão de saúde, etc., não conseguem ter tantos. Então, a média é 4. Olha que coisa. E a das famílias que se dizem cristãs, seja católicos ou protestantes ou ortodoxas, tem uma média de 2 filhos. Então, a longo prazo, num período de 20 anos, o número de muçulmanos já deu um salto em relação ao número de cristãos. Então, eu lia um artigo, eu tenho esse artigo lá nos meus materiais, dizendo os muçulmanos conseguiram pelo ventre o que eles não conseguiram pela espada. Lá na Idade Média, que eles tentaram conquistar a Europa pela espada, conquistaram gerando filhos. É isso, porque não é só ter o filho, né? Vai ter o filho, vai educar na fé, vai ensinar, nós defendemos isso, nosso objetivo no mundo é esse. E estes filhos é que vão permear as instituições, que é o próximo passo que nós queremos dar agora. Né? Nós falamos de família, vamos falar um pouco sobre a nação, o Estado, né? Brasileiro. Padre, as instituições que estão aqui para servir a família, para prezar pela dignidade dessa família, né? Porque aí as coisas se entrelaçam dentro das ameaças, né? O índice de crianças e adolescentes que estão passando ou passaram por violência no Brasil é um negócio absurdo. Isso é uma ameaça terrível, ou seja, nós estamos padecendo da imoralidade, da promiscuidade. Nós padecemos, por termos corações injustos. É uma série de outras realidades que um país que se diz cristão deveria, não somente no seu discurso, mas na sua vida, abominar. Mas aí o que acontece? As instituições deveriam salvaguardar isso. O que está acontecendo com o Estado? Exatamente, porque aí, padre, você não vai poder falar melhor, mas o que acontece? Cristãos não geram filhos e não criam esses filhos na fé e na moral, tá? Na tradição e na vida em Deus. Então, os filhos que nós temos são filhos sem moral, sem fé e sem uma vida em Deus. Eles crescem, estudam e vão tomar conta das instituições, mas eles não têm nem a fé, nem a moral, nem uma vida com Deus. O que eles vão fazer? Eles vão dar o quê? Eles vão ordenar o quê? Eles vão assinar que tipo de documentos? Que tipo de acordos essas pessoas vão fazer? Olha, não é? Que tipo de leis eles vão projetar? Eu estou lembrando aqui, nós fizemos um programa sobre conversão ao catolicismo. Um dos testemunhos, né, era uma moça, a moça disse para nós o seguinte, que ela era de família espírita, que quando ela passou a estudar numa instituição católica, ela se tornou
queria dizer católica, mas não, ela disse que se tornou ateia. Eu pensei que você ia falar. Pois é, eu gostaria de falar, mas não posso, porque não foi isso. Ela disse que lá ela foi recrutada ideologicamente e caiu no colo do ateísmo. Ou seja, as instituições estão sendo permeadas por algumas coisas aí, padre. Exatamente. Em primeiro lugar, para você que nos acompanha, de que instituições nós estamos falando? Isso. Você se lembra um programa que nós fizemos sobre religião e política? Lá naquele programa, eu falei um pouco sobre, um pouco mais prolongadamente. Depois você procura esse programa, né? O cristão deve se envolver na política, esse foi o tema. Lá a gente gastou um pouco mais de tempo em algo que eu vou explicar aqui em 20 segundos. Uma vez que as famílias se agrupam e nós formamos uma nação, bom, para que essa nação funcione, nós, agrupamento de famílias, nós, sociedade, criamos certas instituições, que é o que nós chamamos de Estado. Então, o Estado não é o território geográfico, o Estado não é o agrupamento das pessoas, Estado é o conjunto de instituições. Então, educação para os nossos filhos, então existem as instituições educacionais, instituição de saúde, então, pronto atendimento, hospitais, etc. No Brasil, isso é de responsabilidade do Estado, em alguns países não é assim. Segurança pública, então, educação, saúde, segurança, a própria estrutura de governo, né? Como nós somos um regime democrático, então a democracia, ela demanda um X número de instituições de governo. Né? E todos nós conhecemos os 3 poderes da República: judiciário, legislativo e executivo. Então, os nossos impostos têm de cuidar, né, sustentar essas 3 esferas. Não se fala tanto de democracia, que o ideal é a democracia, que nós temos que lutar pela democracia. Então, não adianta chorar. Se nós fôssemos uma monarquia, por exemplo, é uma hipótese, não estou aqui levantando bandeira de monarquia, mas se nós fôssemos uma monarquia, nós só teremos uma estrutura de governo para sustentar. Ou se nós fôssemos uma monarquia parlamentar, como é a Grã-Bretanha, nós teríamos a coroa e o parlamento, né, para sustentar. Mas não, nós somos uma democracia e assim optamos, então nós temos um grande aparelho republicano para sustentar com o nosso trabalho, com os nossos impostos. E isso é na esfera nacional, isso é na esfera da unidade federativa, que é o seu estado, e na esfera municipal, que é a cidade onde você vive. Então, nós temos para tudo isso, né, para sustentar segurança, saúde, educação, que são as principais instituições de Estado que nós temos no Brasil. Existe toda uma rede de tributos, né, que nós chamamos de sistema tributário. Então, tal coisa, o imposto é para o município, tal coisa, o imposto é para o Estado, ou tal coisa, tantos por cento é para o Estado, tantos por cento para o município, tantos por cento para a União. Bom, tudo isso é Estado. São coisas que estão aí, estão constituídas assim, daí vem o nome Constituição. Nós temos uma Constituição que prevê que é assim que o Estado tem que funcionar. Estão constituídas assim. Já estiveram, no passado, constituídas de outras formas. A atual Constituição é dos anos 80, né, quando o regime militar terminou e nós tivemos uma nova Constituição. Então, quando nós falamos que os nossos filhos vão ocupar as instituições, isso é fato. São os nossos filhos que vão se tornar profissionais da saúde e vão concursar, vão se tornar liderança. São os nossos filhos que vão entrar para as instituições de segurança, que vão entrar para as instituições educacionais, vão ser professores da educação infantil, dos jovens, nas universidades. E também são os nossos filhos, e é você que nos assiste, que tem a sua empresa, a sua iniciativa privada. Exatamente, que também será tributada para manter essas instituições de Estado. É você que, com as suas iniciativas privadas, gera empregos.
e aí a iniciativa pessoal, né? Você começa lá a fazer um bolinho em casa, começa a vender, a coisa começa a crescer, você começa a sonhar, puxa, eu quero contratar mais pessoas, eu quero, sei lá, abrir uma lojinha, alugar um ponto e começar a vender. Bom, isso será mais ou menos fácil de fazer, dependendo de como o Estado vê o empreendedor, ou ele vai encher você de imposto, de burocracia, dificultar, ou ele vai tirar um pouco a mão e facilitar, porque ele entende que você com isso promove o bem da sociedade gerando empregos. Enfim, então hoje, em termos de Estado brasileiro, nós enfrentamos muita discrepância estatal. Essa que é a verdade. Em alguns lugares você vê as instituições públicas funcionando muito bem, e em outras você praticamente não as vê. Sim. Não se sente a presença do Estado. E quando eu digo lugares, regiões, às vezes muito próximas, de um município para outro, numa mesma região, de um estado para outro. O padre, 40% do país não tem saneamento básico. Pois é. 40%. 40%. Isso é um absurdo. O mínimo. Veja, isso também é instituição. Agora, um tema que foi levantado quando você falou sobre o saneamento básico é o seguinte: é responsabilidade do Estado prover, né, essas coisas básicas? Sim. Agora, de que forma, de que maneira? Então, você concorda que quando você sobrecarrega uma pessoa, ela começa a fazer tudo mais ou menos? Quanto Sim. menos responsabilidades ela tem, mais condições ela tem de se esmerar naquilo. O problema do nosso país, isso é um consenso, é que o nosso Estado é muito grande. Tudo se espera muito do Estado. Agora, nós temos aqui posições ideológicas diferentes. Você tem um grupo que vai dizer, sim, o Estado é muito grande e por isso ele deveria diminuir, porque aí ele se torna mais célere e ele delega isso para outras iniciativas, né, a iniciativa privada, e as coisas andariam mais rápido. E vai ter uma outra que vai dizer, sim, o Estado é muito grande, mas o problema não é ter um Estado grande, o problema é fazê-lo funcionar bem. Então, não é para diminuir o Estado, tem que fazer ele funcionar bem. E aqui, hoje, é a grande polarização política que nós temos. Exato. No Brasil. Estou aqui trocando em miúdos, um tema que daria uma Sim. semana de congresso. A chamada direita e esquerda, né, na política. A direita é essa que gostaria de diminuir, né, enxugar o Estado. A esquerda acredita que o Estado deve ser esse paizão, né, essa mãezona que cuida de todos, e que o problema não é ter um Estado grande, o problema é que esse Estado tem que funcionar bem. E aí fazem as suas lutas em nome de tentar fazer valer esse bom funcionamento. Que, diga-se de passagem, na minha opinião pessoal, há muito não tem funcionado, né? São anos, décadas, em que nós vivemos reclamando, a saúde não está boa, a Exato. educação não está boa, etc. E tudo isso com o Estado do tamanho que está. Aí é fatos, né? É fato. Ou seja, você pega o ranking de educação. O Brasil está nos últimos lugares. Você pega o saneamento básico. Acabei de falar, 40% do país não tem. É só a gente começar a elencar. Né? Tudo isso, querido irmão, querida irmã, hoje, isso toca a tua família. Né? É difícil você encontrar uma pessoa que nunca foi assaltada. Que nunca sofreu um assalto à mão armada. É raro você encontrar. Então, é disso que nós estamos falando. E mais, né? Quando a gente fala de ameaças, e aí a gente olha hoje, o que acontece? Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Aí está dividido, né? Aí tem um governo aqui, aí os estados ali, os municípios. Nossa, está uma confusão danada, não sabe quem manda, mas está todo mundo querendo mandar, mas ninguém quer assumir a responsabilidade de nada. É isso que está acontecendo. Agora, quando esses estados precisam decidir coisas que diz respeito à nossa vida, por exemplo, as escolas.
Quem vai decidir o material escolar que o seu filho vai usar? Quem vai decidir se vai ter ideologias nesse material escolar ou não? São essas pessoas que têm autoridade na mão. E aí, se cada estado, cada prefeitura, já pensou? Cada prefeitura for decidir o seu, cada governador for decidir o seu, depende da índole desta pessoa que está ali, depende se essa pessoa é corrompida ou não, depende do que essa pessoa acredita ou não, da forma como ela enxerga a família ou não. Olha quanta coisa, né, está em jogo aí, e por isso nós precisamos de homens cheios de virtudes para nos governar, porque senão nós estamos tudo ferrado mesmo, né? Por causa disso. Eu vou dar um exemplo aqui, está se aproximando das eleições, porque aí o brasileiro parece que a gente não sabe o que fazer nunca. Quando chega a hora da eleição, eu não vou falar de partido nada não, mas quando chega a hora a gente vota errado de novo, gente. E começa tudo de novo, não é isso que acontece? Exatamente. Em novembro, eu acho, vai ter novas eleições. Vai ser o quê? Prefeitura. Prefeitura e Câmara, né? Câmara, vereadores. As prefeituras, que também ali tem as leis e divide a verba que vem, se vai para a saúde, se vai para a educação, que vai cuidar da sua cidade, se não vai. Meu Deus, qual que é a dificuldade, gente, de você, antes de escolher a pessoa que você vai colocar lá para decidir a sua vida, você dá uma olhadinha no currículo da pessoa e ver o que essa pessoa pensa a respeito da vida. Porque existe um lugar onde tem a respeito das pessoas, dos candidatos, não é? Dá uma olhada, ver o que ele defende. Ele é a favor do aborto? Ele é a favor da destruição da família? Nós, cristãos, não podemos votar. Por exemplo, eu estou dando um exemplo concreto de como nós podemos mudar essa situação, essas ameaças. Você tem que ver em quem você vai votar e ver o que ele defende, contra quem ele luta. Se ele luta contra os nossos valores, você não pode votar nessa pessoa. Então, não custa nada a gente fazer esse exercício agora, neste momento, que eu acho que o Brasil está um pouco acordado, né? Para ver essas coisas e a gente tentar mudar esse quadro, colocar lá dentro pessoas que realmente têm um compromisso com a moral, não é? Com a família, com o Estado, né? Querer o bem do Estado. O correto seria que o Estado refletisse os valores do povo. Exato. Né? Agora, você tem gente que se acha tão suprema que se coloca na posição de ser os editores da República inteira. É verdade. Então, aí é um absurdo. E editores a tal ponto de não somente dizer o que pode, eles dizem o que pode e o que não pode e tolhem você de falar. Essa é uma ameaça ao Estado democrático de direito terrível que nós temos que falar. Nós estamos no ano 2020. Talvez uma das maiores desgraças que está acontecendo no nosso país nós estamos sendo tolhidos da liberdade de expressão. É verdade. É uma das grandes ameaças que a gente sofre, não é? Meu Deus do céu, quando a gente para pensar nisso, pense nisso seriamente, gente. Né? Sem poder falar, sem poder expressar, sem poder... E aí vai para a liberdade religiosa, porque hoje em dia as redes sociais já estão fazendo isso, né? Vocês já foram bloqueados por alguma coisa assim? Eu já. O seu conteúdo eles falam que o seu conteúdo é discurso de ódio ou alguma coisa desse tipo. Eu falo, gente... Já existe esse recrutamento numa esfera menor e em esfera ampla. Nós temos visto, né, uma ditadura. Uma ditadura. Acerca das opiniões alheias. E isso... veja, quando existe uma Constituição, é justamente para que ela salvaguarde certos princípios. E muito da nossa Constituição nos dá a liberdade de nos expressarmos como cristãos, inclusive. Mas nós estamos vivendo um período em que já não existe verdade, assim, considera-se que não existe verdade objetiva no que está escrito, mas que o que está escrito diz ou deixa de dizer aquilo que eu interpreto. Então, o judiciário está fazendo isso, muitos no parlamento estão fazendo isso. Não, mas isso quer dizer aquilo. Como quer dizer aquilo? Para não citar nenhum exemplo muito atual, vamos nos lembrar do impeachment que houve em 2016.
A Constituição é muito clara em dizer que uma pessoa, um presidente, quando ele é impedido, ele deve, junto com o impedimento, perder a elegibilidade por 8 anos. E naquela ocasião isso não foi feito. Eles cortaram o parágrafo na metade. Tanto que Dilma Rousseff depois pôde se candidatar, não ganhou, né? O povo deu uma resposta lá no estado de Minas Gerais. Disseram que ela seria a primeira e no fim acabou ficando até em terceiro. Mas tudo em nome de uma interpretação da lei. Então, nós estamos vivendo esse tempo de interpretações sobre aquilo que não está passível de interpretação. Então tente mudar a Constituição por vias legais, mas você não pode mudá-la a pulso, a força. E existe esse discurso, né, de, em nome da democracia, tomar certas atitudes que acabam não sendo democráticas. Isso nós precisamos pensar muito quando formos eleger alguém, como a Drica vinha citando. Um princípio que eu percebo na mentalidade popular, que se perdeu, se é que já houve, é que nós temos de votar em alguém observando a vocação ou não desta pessoa para o cargo público. E, infelizmente, nós ainda temos aquela mentalidade de votar em alguém que é muito meu amigo. Meu amigo é pré-candidato. Puxa, eu gosto muito dessa pessoa. Calma lá. Ela não está sendo candidata à sua amiga. Porque a sua amiga ela já é. Ela não é candidata à sua amiga. De tal maneira que você, não votando nela, ela deixará de ser sua amiga. Se ela é sua amiga de fato, não é isso que está em jogo. Nem todo bom amigo será um bom vereador ou um bom prefeito. Eu dizia isso muito na época de seminário, né, quando nós morávamos no seminário. No tempo de seminário, o Fernando já foi seminarista, vai saber disso. A gente se torna muito companheiro ali, uns dos outros, cúmplices uns dos outros. Então a gente meio que fazia de tudo para se proteger, todo mundo sonhava em chegar junto no sacerdócio, mas às vezes, ali na amizade com aquela pessoa, eu percebia que ele é um ótimo amigo, sabe? Como amigo, ele é uma pessoa impecável. Mas eu via nele certas características que eu pensava, meu Deus, para o sacerdócio ele não é bom. Ele é bom para ser um amigo. Com essas qualidades que ele tem, quero ser amigo dele para sempre. Com certeza ele será um bom profissional disso ou daquilo, um bom cristão aqui ou acolá, mas no ministério ele não seria bom. Então veja, nem todo bom amigo seria um bom padre, não é porque a gente está ali no seminário que teria que chegar todo mundo até o final. O Fernando foi seminarista, mas hoje é um excelente pai de família, está aqui conosco. Se tivesse chegado ao sacerdócio, não estaria aqui prestando o serviço que presta à igreja, à sociedade. Não era a vocação. E é um excelente amigo. Porque é um bom amigo, ele seria um bom padre. Talvez ele fizesse um estrago na igreja se fosse padre. Exatamente, entende? Então, às vezes você tem um bom amigo, uma boa pessoa, ali no bairro, na parentela. Não é esse o critério. Não olhe para isso na hora de votar em alguém. Veja essa pessoa. O estilo de vida, as convicções. Nem sempre porque ela é excelente pessoa, ela será uma excelente gestora ou exercerá bem aquele cargo público. Eu tenho, assim, excelentes amigos. E eu sei, alguns eu conheço que estão aí se lançando, né, a candidatos, etc. Eu já observei uns 2 ou 3 pelas redes sociais, que eu vejo assim, olha, eu conheço esse cara, é uma pessoa muito boa, só que ele tem um pouco de juízo mole. Ele, sob pressão, cede muito fácil. Bom, não é uma pessoa ideal para estar num lugar onde a corrupção pressiona para entrar. Sim. Tem que ser uma pessoa muito resistente, casca grossa, para não ceder a certas corrupções que já estão na estrutura. Eu conheço pessoas que conseguem, com valor cristão, resistir ao mal numa Câmara de Vereadores,
numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados... O Eros Biondini, nem sei se ele está... Nem sei se eu podia falar se ele está candidatando. Mas ele é um cristão mesmo, que a gente vê que ele Sim, vive nós temos cristianismo. muitos irmãos e irmãs aí na esfera política, e que eu sei que assim, resistem com heroísmo a certas pressões, né? A certas propostas, ideias e etc. E tem que ter casca grossa, entende? Então eu sei que tem amigos que são ótimos amigos, mas eu não vou votar neles, porque para aquele fim, ele não... Eu acho que ele está sendo mais cooptado para puxar votos, né? Essas coisas assim que tem que prestar no Brasil. atenção, né? A gente tem que estar atento. Nós estamos agora querendo retomar o nosso Brasil, transformar ele, né? Nós queremos nossos valores, a família, então nós temos que votar nas pessoas certas. Isso também faz parte da nossa vida, porque nós temos um título de eleitor. O cristão não está isento de fazer uma boa escolha. Nós temos que fazer isso, é nosso dever também. Nós vamos para o intervalo, mas tem mensagens antes de irmos para o intervalo. Quem está conosco agora... Boa tarde, aqui é Deusdete do Pernambuco, o programa de vocês é maravilhoso, nós não perdemos, olha que legal, muito obrigada Deusdete. Sueli França, parabéns pela transparência no tema, as ameaças à pátria, amo o Brasil, nós também, Sueli. Vamos fazer um intervalo, gente, já já nós voltamos.